Bom, nós estamos trabalhando nessa série de mensagens com o tema saúde emocional. E hoje eu quero falar sobre isso, supere a precipitação. Semana passada, quando eu perguntei se vocês eram precipitados, vários levantaram as mãos. Eu não vou fazer isso de novo, mas eu tenho certeza que dentro de cada um de nós aqui tem um espíritozinho de precipitação em vários momentos, em várias situações que nós vivemos. Vocês que têm frequentado nas últimas semanas, vocês se lembram que nós já falamos sobre como é que nós podemos superar a vergonha, a rejeição, o medo e a insegurança. E hoje nós vamos falar sobre como nós podemos superar a precipitação a fim de nós desenvolvermos não apenas saúde emocional, mas também inteligência emocional, maturidade emocional. Galera, precipitação, para você que não sabe, precipitação é o ato de causar a própria ruína, é o ato de ser apressado demais, é o ato de ser imprudente. Tem uma frase no livro Descubra Seus Limites e Esqueça, do autor John Mason. Tem uma frase lá muito interessante que diz assim: a precipitação atrasa todo sonho e abre as portas para o fracasso. Quando nós somos precipitados, quando nós agimos com imprudência, com pressa excessiva, nós atrasamos os sonhos que nós temos no nosso coração e que os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Nós abrimos a porta da nossa vida para o fracasso. Agora eu quero perguntar aqui para você que nessa noite, será que isso tem sido uma realidade na tua vida? Sonhos atrasados, vida de fracasso? Será que você é uma pessoa precipitada? É importante que você saiba que uma pessoa sensata, ela até pode ter pressa na vida, mas nunca ser precipitada. Uma pessoa precipitada é aquela pessoa que ela fala antes de pensar. Quando ela vai ver, ela já falou. Ela age por impulso. Uma pessoa precipitada, ela age antes de refletir, antes de considerar as implicações daquilo que ela está pensando em fazer. Uma pessoa precipitada, ela se descontrola facilmente, ela não tem domínio próprio, ela perde então a sua saúde emocional, metendo os seus pés pelas mãos. A precipitação, ela atrasa todo o sonho e ela abre as portas para o fracasso. É por isso que a Bíblia, ela nos adverte no texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 29, veja só o que está escrito nesse texto: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. É verdade, a pessoa que se mantém calma é uma pessoa sábia, mas a pessoa que facilmente perde a sua calma, ela mostra que não tem juízo, que não tem inteligência emocional, que não tem maturidade. Será que é isso? Será que é isso que tem sido uma realidade na tua vida hoje, na tua vida pessoal, talvez no teu relacionamento familiar, na tua vida profissional, nos teus estudos, na tua vida espiritual? Veja só o que diz o texto de Provérbios capítulo 19, nos versos 2 e 3. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Veja que a pessoa precipitada, ela se desvia do caminho, ela se perde. O versículo 3 diz: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Na verdade, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, ele apresenta a precipitação ao lado de um punhado de características terríveis, como por exemplo a traição, a soberba, a crueldade, a maldade. A precipitação, galera, é uma desgraça nas nossas vidas. Tem uma coisa que vai te atrapalhar, que vai fazer você sofrer muito, que vai fazer você cometer um punhado de erros. Essa coisa se chama precipitação. E ela não é uma coisa nova, não. Ela é algo muito antigo. E ela se apresenta na vida tanto dos crentes como também dos não crentes. Eu cresci ouvindo um ditado do meu pai. Meu pai tem essa mania de falar alguns ditados bem antigos. Talvez você já deve ter até escutado ele falar em algum culto, mas ele sempre dizia assim: quem tem pressa come cru, quente e passa mal. Você já parou para pensar nisso aqui? O cara apressado, ele vai comer a coisa crua, porque ele não quer esperar, ele quer comer para ontem já. E aí a coisa vai estar muito quente.
E por estar cru e quente, o cara come e ainda passa mal. E é isso que a precipitação gera na nossa vida, quando a gente age com pressa excessiva. Nós precisamos levar isso aqui muito a sério. Nós precisamos decidir não nos precipitar, mesmo quando a situação parece ser algo emergencial. E para isso eu quero refletir com vocês em um dos exemplos de Jesus, em Mateus, no capítulo 14, dos versículos 13 ao 21, na história da primeira multiplicação de pães. Esse texto ele vai nos ajudar nessa noite a aprender a superar a precipitação. Por isso, para superar a precipitação, faça o seguinte: decida pensar bem antes de agir. Decida pensar bem antes de agir. Fala para quem está pertinho de você, pessoal, pense bem antes de agir. Pensa bem, hein? Dá aquela olhadinha assim, porque você sabe que essa pessoa está aprontando. Então você fala assim, pensa bem, hein? Considera. Galera, você já se envolveu em um rolo na tua vida, num problema, por ter sido precipitado? Você já se envolveu num rolo por ter sido apressado demais? Por ter agido por impulso? Metendo teus pés pelas mãos? Aqui você pode incluir talvez alguma situação onde você foi precipitado demais em dizer sim. Você não pensou e precipitadamente disse sim para um punhado de coisa. Talvez porque você tem dificuldade em dizer não. Talvez porque você ficou com medo em desagradar aquela pessoa. Então você se enrolou com um punhado de coisas que você não deu conta depois de fazer, porque você foi precipitado em dizer um punhado de sim. Ou talvez uma situação onde você agiu movido pela raiva, onde você agiu movido por uma emoção descontrolada tua e você estragou tudo aquilo que podia ser algo muito bom. O texto de Mateus capítulo 14, agora dos versículos 9 até o 12, um pouquinho antes do texto da multiplicação dos pães, que é o texto que nós vamos refletir, ele está contando ali, pouco antes, ele está contando que o rei Herodes, ele havia mandado matar o João Batista. O João Batista andou dizendo algumas coisas que desagradou o rei Herodes, então ele mandou matar o João Batista por toda a pressão que ele sofreu. E o João Batista, ele era primo de Jesus, e ele era tido pelo povo como um profeta, aquele que havia vindo para preparar o caminho de Cristo. E o versículo 10, ele diz que o Herodes então mandou cortar a cabeça do João Batista. E então, depois de sepultarem o corpo dele, os discípulos de João, eles foram até Jesus para contar o que tinha acontecido. Ó Jesus, mataram o João Batista. Agora, veja a reação de Jesus diante dessa notícia da morte de João Batista. Conforme o texto agora de Mateus, capítulo 14, versículo 13. Acompanha comigo a leitura. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Galera, eu fico imaginando, me colocando aqui no lugar de Jesus. Se fosse eu, talvez, no lugar de Jesus, eu ia querer rapidamente tomar alguma providência. Eu ia querer fazer alguma coisa, mas como assim o Herodes matou João, gente? Pelo amor de Deus. Posta lá no Instagram, posta no Facebook, manda em tudo quanto é grupo do WhatsApp, fala lá no programa de TV do Salsicha, põe no Paraná TV, no Cidade Alerta, no Maringá Urgente. Pelo amor de Deus, vamos ajustar, vamos acionar a justiça, vamos ligar para a polícia, vamos fazer alguma coisa. Mas perceba que Jesus, ele não age por impulso. Jesus, ele nem dá uma resposta aos discípulos. Pelo menos o texto não diz. Ele não dá nenhuma resposta. Ele não decide partir para cima e querer dar um de herói, justiceiro. Agora eu vou arrancar a cabeça desse Herodes, porque onde já se viu matar o meu primo João. Jesus, ele não age com precipitação. Mas o que Jesus faz? Ele decide buscar a solitude. Ele decide buscar a solitude. Solitude é diferente de solidão. Solitude é quando nós decidimos nos ausentar com um propósito, de forma intencional. E Jesus, ele faz isso para eliminar as distrações, para refletir antes de tomar qualquer decisão sobre o que ele faria, considerando aquilo que tinha acontecido. Então, depois desse tempo sozinho,
de reflexão, imagino eu, um tempo de oração. Veja o que Jesus faz conforme a continuação do texto, agora no versículo 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Veja que Jesus, ele não, depois daquele tempo, ele não pega, agora sim eu sei que eu tenho que fazer, que eu tenho que matar aquele Herodes, que eu tenho que fazer isso, não, nada disso. O texto diz que ele saiu do barco, ele viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. As multidões, elas foram seguindo Jesus, e quando ele saiu do barco, depois daquele período de reflexão, sozinho, ele já tinha chegado à conclusão de que ele não tinha que fazer nada em relação a João, porque nada que ele fizesse poderia mudar alguma coisa. João já estava morto, não tinha o que ser feito. Jesus então, ele saiu do barco, e quando ele viu aquela multidão, ele teve compaixão deles, e ele curou os seus doentes. Jesus não se precipitou em agir em prol do assassinato de João, trazendo talvez mais problemas para si mesmo, mas Jesus foca naquilo que realmente importava. Jesus foca na sua missão de curar, de salvar o pecador. Tudo isso porque Jesus decidiu pensar bem antes de agir. Por isso ele superou a precipitação. Mas diante de tudo isso, quando nós olhamos para a nossa maneira de viver a vida, será que nós identificamos uma postura de precipitação ou uma postura de alguém que pensa bem antes de agir? Quando você pensa antes de agir, galera, você consegue acalmar as suas emoções, você consegue focar naquilo que realmente importa, você consegue concentrar toda a sua energia emocional na sua missão, no seu propósito. Você consegue eliminar as distrações à sua volta. Você então passa a não ficar perdendo tempo com mimimi, com discussões vãs. E você passa então a não se envolver com problemas que não são seus, evitando assim ficar atraindo mais dificuldades e sofrimento para a tua vida. Por isso, diante de tudo isso, tome as seguintes posturas se você quer superar a precipitação. Nunca reaja sob raiva. Nunca reaja sob raiva. Você já recebeu uma mensagem no WhatsApp? Ou talvez viu um story? Ou sei lá, alguém te ofendeu de alguma forma e o teu coração acelerou. E você ficou com muita raiva daquilo, ou muito chateado, ou muito ferido. Já aconteceu com você isso? A próxima vez que acontecer, sabe o que você faz? Não faça nada. Pensa bem antes de agir. Respira fundo. Eu tenho comprovado na prática, todas as vezes que eu respondi por impulso, de forma precipitada, eu depois me arrependi grandemente. E todas as vezes que eu escrevi uma mensagem, preparei aquele reboliço todo, até um áudio, e decidi não enviar, decidi ler no outro dia, eu pensei, graças a Deus que eu não enviei, porque se eu tivesse enviado uma hora dessa, eu estaria muito arrependido. Por isso, vale sempre a pena você pensar bastante, nunca agir sob raiva, nunca agir com uma emoção tua bagunçada, descontrolada. Espera passar um pouco, pensa bem, espera alguns dias. Você não tem que dar uma resposta pronta naquela hora. E aí, muitas vezes você vai acabar descobrindo que, na verdade, você não precisa nem dar uma resposta, porque tem coisas que não valem nem uma resposta nossa. E é melhor a gente se silenciar. A segunda coisa que você precisa fazer, nunca decida nada sob pressão. Se você está se sentindo pressionado, se você está se sentindo com aquele peso que você tem que dar uma resposta imediata, senão não vai dar tempo, meu Deus do céu. Ó, esses tempos atrás, porque eu e a minha esposa, a gente tem esse compromisso, eu e a Maíra. Tudo que for uma coisa sob pressão, tudo que for uma coisa que chegar diante da gente, assim, você tem que decidir agora, senão vai perder. A nossa resposta sempre vai ser não para esse tipo de coisa. Pode ser que uma vez ou outra a gente vai até acabar perdendo alguma oportunidade, mas não tem problema. Porque eu tenho certeza que a gente vai evitar muito mais erros, muito mais arrependimentos fazendo dessa forma. Esses tempos atrás, uma mulher ligou lá em casa, falando com a Maíra, falou assim, ó, tem um seguro de vida aqui que vocês têm que fechar, mas tem que ser hoje, porque está na promoção. Se você não fechar hoje,
vocês vão perder e a partir de amanhã já vai estar bem mais caro. Aí eu falei assim para a Maíra, aí a Maíra, não, tem que fazer. Eu falei assim, por que nós tem que fazer? A gente nem estava pensando em comprar um seguro de vida, em pagar um seguro de vida. A gente nem estava pensando nisso. Por que agora a gente tem que decidir da noite para o dia, senão a gente vai perder a oportunidade? A gente foi firme no nosso propósito. Não, a gente não vai fazer isso. Eu tenho certeza que hoje a gente estaria arrependido, porque pesquisando a gente descobriu outras oportunidades muito melhores. Uma coisa que acontece muito é no Black Friday. Não é verdade? Meu Deus do céu, mas está barato demais, eu vou ter que comprar. Olha só, parece que persegue a gente, né? Você está lá no Stories, de repente aparece aquela propaganda. Você fala, nossa, está barato, vou comprar. Você está no Facebook, aparece lá um anúncio. Você está no Google, aparece outra coisa. Você recebe no WhatsApp, nos grupos, no Telegram agora também tem essa. Então, uma coisa que você vai se arrepender grandemente é agir precipitadamente nessas promoções da Black Fraud. Porque, gente, tem promoção boa, é verdade, tem. Mas em muitas ocasiões você está pagando como que é? É a metade do dobro? É, né? A metade do dobro você está pagando. Então, quando você age por pressão, você vai acabar pagando muito mais caro do que se você refletisse. Por isso, o segredo aqui é: pense bem antes de você agir. Aplica isso para tudo na tua vida. Pense bem antes de agir. Em segundo lugar, para superar a precipitação, saiba que nem sempre o que é mais fácil é melhor. Nem sempre o que é mais fácil é melhor. E nós gostamos de coisas fáceis, não é verdade? Quando a coisa começa a ficar muito difícil demais, podia ser um pouquinho mais fácil. Podia arrumar um jeito mais fácil de fazer essa coisa. Mas, gente, nem sempre o que é mais fácil vai nos levar àquilo que é o melhor para nós. Depois daquele tempo a sós de Jesus lá, pensando, refletindo, antes de agir, Jesus então ele saiu do barco, ele viu aquelas multidões, ele teve compaixão, ele começou a ir na direção daquele povo, curando os enfermos, e no final daquele dia, veja só a continuação da história, no texto de Mateus 14, versos 15 e 16. O texto diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde, mandem embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Veja só que a reação dos discípulos é buscar um jeitinho mais fácil de resolver o problema. Jesus, está ficando tarde, esse lugar aqui é muito deserto, manda esse povo embora para eles arrumar comida. Era muito mais fácil fazer dessa forma. Era muito mais fácil mandar aquele povo embora ao invés de buscar uma solução, porque a precipitação ela sempre escolhe o caminho mais curto e sem esforço. A precipitação ela sempre arruma uma desculpa, sempre arruma uma justificativa. Nesse caso aqui os discípulos eles argumentaram usando o tempo, usando o lugar é deserto e o tempo está ficando tarde, já está escurecendo. Quando nós agimos de forma precipitada, a nossa tendência vai ser sempre essa: querer fazer o que é mais fácil. Mas como eu já disse, nem sempre o mais fácil é o melhor. Essa é uma lição que todos nós que queremos superar a precipitação, nós precisamos aprender. O caminho curto nem sempre é o caminho que vai nos levar para o destino que nós desejamos, que nós queremos. Já dizia também os antigos, aí uma outra frase que meu pai sempre fala: quem atalha é atalhado. Quem atalha sai atalhado. E eu tenho uma história para contar sobre isso. Eu me lembro que vários anos atrás eu ainda era solteiro, sei lá, devia ter uns 18, 19 anos, não me lembro, mas eu fui com os meus pais lá para o Paraguai. Acho que foi talvez a segunda vez que eu fui para o Paraguai, primeira vez depois de grande, que eu me lembro. E aí eu pedi para o meu pai se ele não me arrumava um dinheiro para eu comprar um pendrive, estava precisando de um pendrive, ele falou: beleza, estou aqui, $50. Eu falei: rapaz do céu, vou comprar um pendrive top agora, $50, beleza. E aí então, ele falou assim: tem uma loja assim, assim assado, umas 3 quadras lá para frente, você vai lá, compra lá, eu acho que é uma loja segura, beleza, tudo bem. Aí vai eu, andando já uma quadra, de repente aqueles vendedores ambulantes, né, me parou assim, falou: rapaz, calma, falando meio em espanhol, né? Calma, pendrive, olha aqui, pendrive.
Quanto que é esse pendrive aí? Eu nem lembro quantos gigas que era, não lembro nada. Ele falou, $35. Eu falei, caramba, velho. Eu vou comprar isso aqui mesmo. Mais barato e a quantidade de giga lá, eu lembro que era bastante. Eu não me lembro exatamente a quantidade. Eu falei assim, para que eu tenho que ir lá na loja mais 2 quadras para frente se eu posso comprar aqui com esse cara? Meti o 50 na mão dele, ele me deu o troco. E eu voltei todo feliz, né? Agora eu chegar lá pro meu pai, né? Falar, pai, comprei aqui o pendrive, top, muito melhor do que aquele que você falou lá que eu podia comprar mais barato. Daí ele, meu Deus do céu, cara, não acredito que você comprou do cara na rua. Eu falei, mas tá lacradinho, tudo certinho. Meu Deus do céu, cara, você vai ver. Abre esse negócio aí que você vai ver. Gente do céu, não deu outra. Eu abri, fui empurrar um negocinho assim, para ver a cabecinha do pendrive saindo, não saiu nada. Aí eu abri, não tinha nada dentro. Era só uma casquinha. Só a casquinha assim do pendrive. Eu fiquei pensando assim, gente, o que eu quis fazer aqui? Eu quis pegar um caminho mais fácil. Eu quis andar menos, pagar mais barato por algo aparentemente melhor, mas na verdade eu saí atalhado. Fui buscar um atalho e saí atalhado. Será que você é daquele tipo de pessoa que gosta sempre de agir de forma precipitada, buscando um caminho mais fácil, um atalho, um jeitinho mais simples de resolver as coisas? Se você é desse tipo de pessoa, tome essas posturas. Escolha prosseguir. Escolha prosseguir. Quando você se sentir cansado, a decisão precipitada mais fácil vai ser fazer você parar. Vai ser você desistir. Vai ser você buscar um jeito mais simples, mais tranquilo de resolver aquela situação. Mas o melhor pode ser você prosseguir. Porque se eu tivesse continuado na direção daquilo que eu já tinha como orientação, eu não teria sofrido aquele problema. A segunda coisa é, não dê lugar à mágoa. Quando você fica ofendido, a decisão precipitada mais fácil vai ser você ficar magoado. Quando você se sentir traído, a decisão precipitada mais fácil vai ser você romper com aquele relacionamento, com aquele namoro, com aquela amizade, seja lá o que for. Mas o melhor diante dessa situação pode ser perdoar. Quando você se sentir injustiçado, a decisão talvez precipitada mais fácil vai ser você se vingar, mas o melhor sempre será você esperar em Deus. Por isso saiba que nem sempre o mais fácil é o melhor. Em terceiro lugar, para nós superarmos a precipitação, entenda que você faz parte da solução do problema. É o que nós constatamos, é o que nós aprendemos com essa história da multiplicação de pães. Os discípulos, eles queriam despedir a multidão. Eles optaram pela solução mais fácil, pela saída mais fácil. Algo que não traria um envolvimento, um comprometimento com eles. Mas olha só, Jesus ele faz questão de contrariar os discípulos, como nós vemos em Mateus 14, versos 16 ao 18. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes, tragam-nos aqui para mim, disse ele. Nesse texto aqui fica muito claro duas verdades importantes para nós vencermos o impulso da precipitação. Primeiro, Jesus ele insere os discípulos na solução do problema. Jesus ele traz os discípulos, ele envolve os discípulos na solução daquele problema. Ele diz claramente, não, eles não precisam ir, vocês mesmos podem resolver essa situação. Agora, em segundo, Jesus usa o que eles têm em mãos para atender o problema. Nós vimos no texto que os discípulos disseram a Jesus que eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus ele não comentou nada a respeito disso. Jesus ele não reclamou, poxa vida, mas vocês só têm isso? É pouco demais. Não, Jesus ele não reclama. Jesus apenas exigiu que eles entregassem o que eles tinham a ele. Isso porque Jesus usa aquilo que nós temos para a solução dos nossos problemas. Por isso a pergunta que eu creio que Jesus está fazendo a cada um de nós aqui é essa: o que é que você tem nas suas mãos? O que é que você tem nas suas mãos? O milagre vai ser feito com a matéria-prima daquilo que você tem, seja o que for. Traga até o Senhor.
Talvez você pense que o que você tem é pouco demais, mas mesmo assim decida entregar tudo a Deus. Ele vai usar os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. Por isso creia que Jesus fará o milagre, não apenas através de você, mas também em você. Ele vai fazer o milagre através da tua vida, mas Ele também vai fazer o milagre em você. Ao nos tornar parte da solução do problema, Deus ele tem como alvo usar a situação ao nosso favor, porque Deus ele opera em todas as coisas para o nosso bem. Ele não apenas faz o milagre através de nós, mas Ele também opera o seu milagre nas nossas vidas. Veja a continuação do texto, agora no versículo 19. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Antes do milagre acontecer na multidão, ele precisava acontecer dentro daqueles discípulos. Jesus precisava pôr fim à precipitação que estava reinando dentro do coração deles. Por isso, tome essas seguintes posturas: resolva os seus problemas. Não tente empurrar o seu problema para o outro. Não tente empurrar o seu problema para uma outra pessoa, porque a solução do seu problema ela está dentro de você. Dentro de você. E a outra postura que você precisa tomar é essa: creia no milagre de Deus. Existem momentos que somente um milagre de Deus pode trazer a solução, pode resolver a nossa situação, e em momentos assim, nós precisamos estar abertos a crer no agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Por isso, enquanto você age em prol da solução do problema, creia no milagre de Deus, porque Ele agirá em seu favor enquanto você clama por Ele. Por isso, entenda que você faz parte da solução do problema. E em último lugar, em quarto lugar, para nós superarmos a precipitação, espere, porque Jesus sempre supre as nossas necessidades. Quando a gente espera tranquilo dele, confiante nele, mesmo sem entender todos os detalhes, a gente pode confiar que ele sempre supre as nossas necessidades. Uma coisa que eu acho terrível da precipitação é que ela sempre vai nos tirar do lugar da ação milagrosa de Deus. Quando você age com precipitação, você está se retirando do lugar, do ambiente onde Deus iria agir em seu favor. E é exatamente isso que o diabo quer fazer. Ele nos quer distantes da onde a provisão divina acontece. Por isso que o mal ele vai lutar de todas as formas para nós não esperarmos, para nós sermos impacientes, para nós agirmos com precipitação o tempo todo. O mal vai lutar para nos levar a fazer tudo do nosso modo, tudo da nossa maneira, tudo do nosso método, conforme a nossa agenda, do jeito mais fácil, do jeito mais simples. Um grande desafio então que nós temos num mundo totalmente anti-paciência é sermos pacientes, é aprendermos a esperar. Mas não tem outra forma de nós superarmos a precipitação e nos livrarmos de todo o mal que ela traz para a nossa saúde emocional. Por isso nós vamos ter que aprender a esperar, galera. Vamos ter que aprender. Nós precisamos ser pacientes, porque Jesus sempre supre as nossas necessidades quando nós esperamos. Veja só o que está escrito em Mateus 14, 19. Nós já lemos, mas eu quero ler novamente esse versículo. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Você vê que ele está colocando o povo para esperar um pouquinho. Espera aí, senta aí um pouquinho. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Perceba que, porque os discípulos decidiram fazer parte do problema, porque eles decidiram se envolver, porque eles decidiram esperar em Deus, Jesus, ele fez o quê? Ele supriu a necessidade deles. Mas mais do que isso, ele supriu a necessidade dos discípulos, e então os usou para suprir a necessidade de toda aquela multidão. Agora veja o que está registrado em Mateus 14, verso 20 e 21. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram.
Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Porque quando nós esperamos em Deus e não agimos de forma precipitada, é isso que acontece. Se aqueles discípulos, se aquela multidão tivesse ido embora, eles teriam saído do local do agir de Deus e eles não teriam as necessidades deles supridas, mas porque eles decidiram esperar, se envolver, confiar, Jesus supriu todas as necessidades deles. E é isso que Jesus faz. Ele faz transbordar da sua provisão sobre as nossas vidas, de tal forma que sempre sobra muito para nós abençoarmos a vida das outras pessoas com abundância. Por isso, tome as seguintes posturas. Seja paciente. Deus sempre está agindo na tua vida, galera. Sempre está agindo. Mesmo que você não veja, mesmo que você não consiga entender ou compreender, Deus sempre está agindo. E a segunda postura é essa: desfrute do cuidado de Deus. Quando nós esperamos, sem precipitação, quando nós descansamos, quando nós entendemos que muitas vezes o trabalho não é nosso, que o trabalho é dele, nós podemos então descansar nos seus braços. Quando nós esperamos sem precipitação, nós desfrutamos da provisão de Deus sobre as nossas vidas. Você está entendendo que a precipitação ela é um grande inimigo da tua inteligência emocional? Eu creio que você está entendendo nessa noite, e oro para que o Espírito Santo ajude você a entender que a precipitação ela é uma desgraça para a sua saúde emocional, porque ela nos leva à ruína, porque ela atrai problema sobre as nossas vidas. Por isso o meu apelo a você aqui nessa noite é esse: decida pensar bem antes de agir. Pense bem. Você não tem que responder tudo de imediato. Você não tem que tomar uma decisão de imediato. Você pode orar, você pode apresentar aquilo diante de Deus, você pode se abrir com pessoas que te amam, que têm sabedoria para te aconselhar. Não faça nada de forma precipitada. Saiba que nem sempre o que é mais fácil é melhor. Não caia nesse engano. Não busque facilidade na tua vida. Todas as coisas que realmente valem a pena, elas vêm com muito esforço, elas vêm sobre muita luta, sobre muito sofrimento. Não caia nessa tentação. É por isso que a gente vê um punhado de gente se metendo aí, um punhado de pirâmide, perdendo dinheiro, porque é mais fácil, é rápido. Não faça isso. Entenda que você faz parte da solução do problema. Se envolva. Coloque diante de Deus aquilo que você tem nas tuas mãos e deixa Ele te usar com aquilo que você tem. Espere nele, porque Ele sempre supre as nossas necessidades. Sempre supre. Você já viu aquele memezinho, aquela figurinha que tem muitas vezes nas redes sociais? Me veio aqui na cabeça agora, na mente agora, que é assim, ó, uma pessoa cavando, duas pessoas, né, uma em cima e uma embaixo. Aí a outra lá achou um diamantinho assim, ficou toda feliz, e o outro que estava lá embaixo viu o outro feliz porque conseguiu achar um diamantinho e desistiu. Ele achou, só tinha ali, e se ele tivesse cavucado um pouquinho mais, ele tinha conseguido. É mais ou menos essa a ideia. Quando nós esperamos em Jesus, quando nós confiamos nele, Ele vai suprir as nossas necessidades. Não desista, confia, descansa. O trabalho é dele, o nosso trabalho é descansar, é esperar no Senhor. Feche os seus olhos neste momento, eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra. A tua palavra ela é simples, ó Deus, mas ela é poderosa, ó Pai, para moldar o nosso coração, para nos ensinar princípios extremamente valiosos para as nossas vidas. Ó Deus, eu sei, Senhor, que muitas vezes nós agimos de forma precipitada. Eu sei, Senhor, que muitas vezes nós agimos, ó Deus, de maneira apressada, e isso traz um punhado de consequências sobre as nossas vidas. Ó Deus, se há algum jovem aqui nessa noite, Senhor, se há alguém aqui nessa noite que tem sofrido com essa questão da precipitação, o meu pedido, Senhor, é que o Senhor se derrame sobre essa pessoa, que o Senhor revele o teu cuidado, que o Senhor revele o teu agir.
Ó Deus, que a tua mão de bondade, que a tua mão de fidelidade se revele a esse jovem, que nós possamos aprender a esperar em Ti, que nós possamos aprender a não sermos precipitados, mas a descansar nos Teus braços, porque o trabalho é Teu, Senhor. Assim o Senhor nos diz nessa noite: o trabalho é Teu, o nosso trabalho é descansar em Ti, porque é o Senhor quem guia as nossas vidas. Guia a vida desse jovem, Senhor, guia a vida desse rapaz, dessa moça, desse homem, dessa mulher que está aqui nessa noite. Não permita que essa pessoa venha agir com precipitação, mas que o Senhor nos dirija, nos guie na Tua vontade, no Teu propósito. Missionária Central de Maringá.